Espiricer. Então, vamos apresentar rapidamente o projeto Espiricer. Queria contar um pouco para vocês. Ele é um projeto que visa trabalhar com autoconhecimento na educação, a partir de práticas, vivências, workshops, formações. Então, nós realizamos uma série de atividades que envolvem o educador e o gestor institucional e também os estudantes. Nesse ano, a gente tem se dedicado mais fortemente a acolher profissionais da educação, porque a gente entende que o profissional da educação, ele é um agente transformador muito importante e ele está no momento de busca, né, e também de necessidade de encontrar ferramentas para conseguir aplicar no seu dia a dia essas alterações, enxergar novos caminhos dentro da educação, especialmente após a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Nós estamos colaborando aí com essa implementação, especialmente com a habilidade 8, que é a habilidade de autoconhecimento, mas que permeia outras habilidades, né, que é a comunicação, que é o projeto de vida, que é a liderança. Então, tudo isso está permeando essa complexidade do que é a gente se formar, se desenvolver, para além de conteúdos básicos, né? E sim voltado para essas habilidades que permeiam o desenvolvimento humano. Então, a Espiricer, ela nasce desse sonho, e hoje nós temos 3 pessoas que são parceiros atuantes nesse processo, que sou eu, Thiago Litieri, que vai falar com vocês já logo na sequência, a Mariana Rai, que será a última a falar hoje. Tá? Eu estou muito feliz que estamos realizando esse encontro, estou muito feliz de poder estar acolhendo a cada um e cada uma de vocês nesse espaço, porque, de fato, é uma escolha interna estar aqui, se abrir para esse sábado de manhã, estar aqui refletindo um pouco com a gente sobre o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a educação, caminhos para a educação. Então, eu sinto que isso já é algo, assim, muito, muito, muito importante. Então, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos, e eu passo a palavra para o Thiago. Vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado, Monique, pela oportunidade da gente estar aqui, né, junto ao projeto Inspiricer e trazendo autoconhecimento para o universo da educação e fazendo isso de uma forma tão viva, com tanta entrega, com tanta devoção como é esse trabalho, acho que para nós 3 aqui. Então, muito feliz de fazer parte disso. Vamos lá. Vou me apresentar brevemente e aí vou convidar vocês para a gente poder chegar com mais presença aqui, para a gente fazer um breve exercíciozinho de relaxamento que eu vou conduzir. Bom, meu nome é Thiago Litieri, eu trabalho com desenvolvimento humano com cavalos através da Alma Ecos. E, bom, a proposta é ajudar pessoas e empresas a despertarem e desenvolverem o seu verdadeiro potencial humano através dos cavalos. E a gente, né, busca, na maioria das vezes, tendo a oportunidade de estarmos com os cavalos presencialmente, fisicamente, com as atividades e vivências em interação com eles, mas, por vezes, acontecem entregas, cursos, workshops, palestras no ambiente online, e aí eles vão estar presentes também, mas de uma outra forma, através de metáforas, através de algumas analogias, para ajudar a gente a adentrar um pouquinho mais sobre esse universo do autoconhecimento em nós, através dos cavalos. Então, aprender sobre humanos através dos cavalos. Mas vamos lá. Vou pedir a vocês agora para encontrarem aí uma posição confortável, onde vocês estão sentados. Monique, Mari, só me confirmem se o áudio tá bom aqui. Tá? Ok. Então, vamos lá. Quem estiver sentado na cadeira, colocar os pés
apoiados aí no chão, a coluna ereta. Quem estiver sentado no chão, de repente pode sentar de pernas cruzadas para conseguir manter aí a coluna ereta mais facilmente. E as mãos relaxadas sobre as pernas, sobre o colo, encontrando uma posição que você consiga ficar relaxada, mas ao mesmo tempo esteja desperto e consciente do aqui e do agora. Eu te convido a fechar os olhos e fazer 3 respirações bem profundas, soltando o ar pela boca. E junto com esse ar que sai dos seus pulmões, eu te convido a visualizar você colocando para fora, deixando um pouquinho de lado, neste momento, todo e qualquer assunto, compromisso, que não faça parte do agora. Então, o que é não fazer parte do agora? É a gente não estar se dedicando nem a pensar sobre algo que já aconteceu, e nem tampouco a gente pensar sobre algo que a gente ainda vai ter que vivenciar, de repente ainda hoje, um outro compromisso, para que a gente possa nos organizarmos interiormente para estarmos com mais poder de presença no agora. Ao mesmo tempo que esse ar vai saindo para dar lugar a um ar novo, a mais oxigênio sendo renovado no seu sistema, você possa abrir mão do julgamento, se abrir realmente para uma experiência nova, para novos conhecimentos. E o convite que eu te faço é que você se permita mergulhar nessa proposta que a gente traz aqui hoje, se mantendo presente no agora, com atenção àquilo que a gente vai estar trazendo aqui, aquilo que os colegas por vezes vão compartilhar, que pode nos ajudar a entender melhor determinado aspecto do que está sendo falado. Isso. E a cada inspiração, junto com esse ar que renova a vida no nosso sistema, você possa se abrir para algo novo, que você possa acolher, receber essas novas ideias, sem a preocupação do que você vai fazer com isso depois. Eu te convido a deixar essa reflexão para um segundo momento. Você possa primeiro receber o que a gente vai te entregar aqui hoje, receber o que essa troca vai proporcionar, e depois você avalia o que você utiliza disso ou não. Através desse movimento que a gente está fazendo agora, se centrando, a gente também constrói aqui, como um acordo, um ambiente seguro, em que cada um de vocês pode se expressar da sua maneira, pode ser quem você é, sem medo de ser julgado. Então, para que vocês possam nos ajudar a fazer dessa experiência a mais transformadora possível para cada um de vocês, eu te convido a também trazer as suas perguntas, trazer cases reais que surgem surgem ao longo do nosso encontro, com dúvidas,
em questões, para que a gente possa realmente contribuir ao máximo, para que você saia daqui com recursos, com ferramentas, com novas compreensões. Uma última respiração bem profunda, liberando os ombros, liberando qualquer tensão no corpo, relaxando, mas ao mesmo tempo se mantendo consciente, atento e disposto a direcionar a sua atenção para aqui e agora, para a escolha de estarmos todos presentes. Cada um ao seu tempo, pode abrir os olhos. Vou compartilhar aqui o meu slide. Estão todos bem aí? Vamos lá. Mari, Mone, vou pedir uma ajudinha aí, de repente, com as respostas. Eu vou deixar o chat aberto aqui também, mas, eventualmente, eu posso deixar passar alguma coisa, então, pedir para vocês darem uma ajudinha aí. E eu convido a todos que se sentirem à vontade, gente. É muito bom a gente poder ver os rostinhos aqui de quem está com a gente. Então, quem se sentir à vontade para isso, eu deixo o convite aqui para abrirmos as câmeras. Mas vamos lá. Bom, eu preparei para hoje aqui uma fala que eu gosto muito, que eu sou apaixonado assim dentro da neurolinguística, por entender que é o aspecto central aqui de compreensão sobre nós seres humanos, como a gente funciona, sobre a nossa engenharia humana, para que a gente possa responder a essa pergunta aqui que a gente trouxe como título para o workshop, por que o autoconhecimento é importante na educação. E eu vou desenhar esse caminho aqui com vocês. Então, vamos lá. Eu convido a vocês a olharem para essa imagem e compartilharem aqui com a gente, pelo chat aqui, pelo bate-papo, o que você vê nessa imagem. Quero que você traga a sua percepção aqui. O que você está vendo nessa imagem? Monique trouxe união. Não tem certo e errado, viu, gente? É parte, vocês vão entender já, que não é gratuito isso aqui, não. É só para a gente poder construir realmente uma compreensão sobre nós mesmos. A Mari trouxe relacionamento, a Monique acrescentou atenção, carinho, uma família interagindo, Ana Maria Dourado. Ok. Amor familiar. Certo. Muito bem. O que mais?
O Pedro, uma mãe sobrecarregada, duas crianças demandando atenção e uma meio de saco cheio porque não está recebendo atenção. Certo. A Mari está falando que também viu isso. Vou trazer uma outra imagem agora para vocês. Chat. E aqui, o que vocês estão vendo nessa imagem? E aí eu vou cutucar vocês um pouquinho mais. O que está acontecendo aqui e por quê? O Aldo trouxe cuidados afetivos. A Monique, cuidado com a saúde do animal. Interessante, né? Como cada um vai percebendo de um jeito. Arrumando a ferradura, a Mari trouxe. Muito bem. Interação entre dois seres, Ana Maria. Momentos antes de uma corrida. Muito bom. Uma pergunta retórica aqui para eu seguir com essa ideia aqui de entrega para vocês. Como que vocês acham que é para um cavalo ficar nessa posição? O que você conhece sobre cavalo para conseguir entender essa cena sob a percepção do cavalo? Né? A gente está falando sobre algo que a gente está vendo. A Ana Maria Dourado trouxe ali incômodo. E, bom, para a gente poder olhar para isso, para eu poder organizar com vocês, a Monique, estado de atenção, para eu poder trazer para vocês um pouco mais de recursos para a gente olhar para isso de uma outra forma, eu vou falar um pouquinho sobre cavalo agora para vocês. Para a gente poder voltar nessa imagem e olhar para ela de novo, tendo em vista outros conhecimentos. O Aldo trouxe ainda, para um cavalo estar nessa posição, tem que haver amor, confiança e afetividade do animal com o dono. Ainda mais égua. Olha só que interessante. O Aldo já conhece aqui do babado. Vamos lá, ó. Então, vou trazer um pouquinho sobre cavalo. Então, vamos entender o que é ser um cavalo. Eu vou trazer algumas pouquinhas informações com relação à etologia, que é o estudo do comportamento, só para a gente poder desvendar um pouquinho melhor esse exemplo ali da imagem que eu trouxe. Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, a gente começando do zero. É um herbívoro, alimenta principalmente, então, de gramíneas, de pastagem. Ele é um animal predado na natureza, ele é uma presa. Então, a presa, a gente sempre entende que está aqui relacionado a um instinto de autopreservação, né? Estamos falando do animal de fuga, do animal de dúvida, cuja principal estratégia de sobrevivência... Vou tirar um pouquinho isso. Deixa eu diminuir. É difícil de enxergar a tela e... Olha lá. Aí. Então, como animal predado, a principal estratégia de sobrevivência do cavalo é a fuga. Um animal gregário, então é um animal que vive em grupos, assim como nós humanos.
E parte da estratégia de sobrevivência dele também diz respeito ao aspecto gregário, ou seja, mais animais de fuga, predados, juntos, acaba trazendo um elemento a mais, ou seja, eu tenho mais animais percebendo o perigo e, consequentemente, podendo startar uma fuga para que ela seja bem sucedida em tempo, do que se eu tivesse animais vivendo de forma isolada. Então, o aspecto gregário para o cavalo é um aspecto muito importante. Ele quer interagir, ele quer estar perto de outros animais, ele quer se sentir seguro na companhia de outros animais, mas ele tem sua maneira de lidar com isso. Eu não vou explorar tanto aqui hoje. E, por fim, um animal nômade. O que quer dizer isso? É um animal que é parte do dia a dia dele, em natureza, ou seja, no comportamento natural dele, estar andando, caminhando, estar em movimento. Até porque a estratégia de sobrevivência dele é a fuga, então ele está em movimento, ele conseguir pastar, sendo um herbívoro, se movimentando, está diretamente também relacionado a uma condição de estar pronto e apto para a fuga a qualquer momento. Ah, vendo o chat aqui. Pois é, a hora que a gente vai domar esses animais e trazê-los para um contexto doméstico, a gente tem um monte de questões, né, Aldo, que a gente precisa olhar, porque a gente está trazendo eles para um ambiente bem diferente de onde eles estavam. E por isso que a gente precisa entender de cavalo, se a gente quiser interagir com ele, para que a gente possa acertar mais e tornar isso mais saudável para ambos, né? Agora, vamos pensar um pouquinho aqui, então, voltando lá para a nossa imagem. Então, para eu ter um animal me dando uma das patas, o que ele precisa fazer? Ele precisa deslocar o peso do corpo dele para as outras três, para que ele consiga me liberar uma das patas, né? Mas a gente entendendo que a gente está falando, então, de um animal que é predado na natureza, que tem como instinto de autopreservação a fuga, o medo, a dúvida. Isso aqui é um processo, isso aqui não é algo natural para o animal. Eu conheço animais que, infelizmente, pelo manejo equivocado, para que o ferrador, que é o profissional que vem fazer a podologia aí, cada 30, 40, 50 dias, para que ele pudesse fazer esse trabalho, o animal tinha que ser sedado. Porque, ou seja, fazer isso que está acontecendo nessa imagem aqui vira um evento, porque essa construção não foi feita. Muitas vezes a gente ainda tem essa insistência do caminho através da imposição, através da violência, sem entender que isso aqui não é tão simples para o cavalo. Pode parecer, às vezes, a gente vendo um animal tranquilo fazendo isso, mas isso não é tão simples. Ele liberar uma pata quer dizer que ele não está pronto para fugir. E ele ainda está fazendo isso, se vocês perceberem, ele está amarrado ainda. Então, só o animal está contido num cabresto, que é isso que está vestido ali na cabeça do animal, já é algo que precisa ser conduzido para que vire natural para o cavalo, para que vire algo tranquilo e que possa ser feito sem violência. Enquanto isso não acontece, a gente acaba, por vezes, caindo em alguns equívocos muito básicos. Porque vejam que eu trouxe algo bem básico. Com o que vocês sabem ali já de etologia, dá para resolver muito problema que a gente, infelizmente, vê por aí acontecendo à torta e direita. Vou mostrar um pouquinho mais de perto aqui o que estava acontecendo ali. Então, isso aqui é uma escova de ranilha, a gente fala, para fazer uma limpeza dos cascos. E isso aqui é interessante que aconteça com uma certa frequência, né? Toda vez antes do animal trabalhar,
de ir para alguma atividade aqui conosco, seja um trabalho montado ou não, a gente limpa casco. Então, você imagina como que fica a vida de um animal que precisa ser sedado para fazer isso, né? O quão prejudica a saúde, a interação saudável com o ser humano, né? Bom, mudou tudo, né? A partir do momento que a gente enxerga um pouquinho mais sobre a perspectiva do cavalo, de como que é para ele fazer um gesto desse tão simples, tem muita coisa aqui que já mudou, né? No entanto, ainda falta um refinamento aqui necessário para a gente aprofundar em compreensão. A gente precisa entender que cada cavalo é um indivíduo. Então, assim como nós, o cavalo que eu tenho hoje, ele é resultado de tudo aquilo que ele vivenciou até aqui. Todas as experiências que ele teve. Então, aqui, até agora, quando eu falei de etologia, eu falei da espécie. A hora que eu abro esse parênteses aqui para a gente olhar para o indivíduo, quer dizer que alguns indivíduos, por exemplo, vão demandar alguns caminhos, alguns cuidados em virtude de um trauma que ele teve. Então, um animal, por exemplo, que teve um trauma ao pegar na pata, pode ser que construir essa confiança do zero possa levar mais tempo, possa ser um processo muito mais moroso do que para um animal que desde potrinho a gente foi acostumando desse jeito, e aí a gente vai ter animais reagindo diferente, embora a base de compreensão seja a mesma em termos de espécie, né? Vamos lá. O que eu quero trazer aqui para vocês é essa necessidade da gente entender um pouquinho mais de gente, se a gente quiser interagir com pessoas de forma mais construtiva, de forma mais saudável. Essa frase que eu trago aqui, para mim, ajuda a gente a resumir bastante isso. Quando eu não entendo como o cavalo percebe o mundo e se relaciona com ele, eu corro o risco de culpá-lo pura e simplesmente por ser cavalo. E o mesmo vale para nós, seres humanos. E aí eu te pergunto, será que a gente está conseguindo saber um mínimo de ser humano para poder interagir com ele sem, por vezes, culpá-lo pura e simplesmente por ser humano? Como que é possível a gente olhar para uma mesma imagem e termos percepções tão distintas? Cada um fazer uma leitura disso, e a gente está falando da mesma imagem, está todo mundo olhando para a mesma imagem. A resposta para essa pergunta, ela percorre o mesmo caminho de quando a gente falava de cavalo. Ou seja, a gente precisa entender um pouco mais de gente. Não enxergamos o mundo como ele é, mas sim como nós somos. Talvez você já tenha se deparado com essa frase, mas talvez não tenha olhado para isso na profundidade que ela representa e que a gente vai explorar aqui hoje. Então, vamos entender à luz da neurolinguística, a realidade existente é a mesma. Só que o que muda é o que e de que forma a gente está apto a perceber. Cada ser humano interpreta o mundo de acordo com seus julgamentos, gerando um significado pessoal para os fatos. Tá, Thiago, mas como é que funciona isso mesmo, na prática? Por que isso acontece dessa forma? Vamos lá. Então, de um lado aqui, a gente vai ter o que em neurolinguística a gente chama de território. E do outro lado, a gente vai ter o que a gente chama aqui de mapa, que é a nossa representação sobre esse território, ou seja, são justamente esses significados que a gente está dando. Nosso cérebro tem capacidade de processar 400 bilhões de bits por segundo. No entanto, ele só traz para o consciente 2.000 bits por segundo.
Ou seja, de 400 bilhões do que eu consigo perceber sobre o que está acontecendo à minha volta, comigo, eu só consigo tomar consciência de 2.000 bits. Vejam que aqui a gente já começa a ter uma ideia da proporção do desafio que a gente está falando. Como que acontece isso? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, a gente percebe o mundo através dos nossos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Através dos 5 sentidos, eu percebo o que está acontecendo no mundo. Eu interajo com o mundo através dessa interface humana e, por sua vez, através, então, desses 5 sentidos. Só que, para que a gente possa sair de 400 bilhões de bits e chegar em 2.000 bits, alguma coisa tem que acontecer aqui, né? Como que a gente seleciona desses 400 bilhões de bits que o meu cérebro consegue processar, o que eu vou tomar consciência? Aonde eu estarei consciente? Bom, a gente tem uma engenharia fabulosa para isso, e que basicamente se vale de 3 grandes categorias através das quais o nosso cérebro vai agrupando as informações, porque a mente sempre busca conseguir fechar a equação, sempre busca conseguir fechar a historinha, né? Ela quer compreender o todo, ainda que ela não tenha acesso ao todo. Quem já viu que só do que a gente consegue processar já é uma parcela ínfima do que a gente traz por consciente. Ou seja, eu nunca estou consciente nem mesmo do que eu consigo processar do que é o todo. O que dirá do que eu nem processo, do que eu nem acesso, como, por exemplo, um som abaixo de 20 Hz ou acima de 20.000 Hz, que o ouvido humano já não escuta. Esse som não existe? Não, esse som existe, mas eu não consigo perceber. Mas ele está aí, acontecendo. Bom, como que a gente faz para esse processo acontecer? Primeiro filtro que existe aqui para que esse processo aconteça, ele é bem fácil da gente entender porque é uma questão matemática, né? Se eu vou processar 400 bilhões, mas só vou tomar consciência de 2.000 bits, quer dizer que tem muita informação que vai ser omitida. Então, o filtro da omissão é o filtro que vai selecionar o que importa e o que não importa. E como é que ele faz isso? A partir do que a gente diz em neurolinguística, dos filtros para onde eu tenho aberto. De quais filtros eu tenho aberto. Então, por exemplo, eu chamo aqui um de vocês para vir tomar um café em casa. E você é arquiteto. Você adora ver né, a planta das casas, entender o que está acontecendo ali, pegar ideias para levar para os seus clientes. Então, possivelmente, você entra na minha casa para vir tomar um café e percebe uma série de detalhes que um amigo meu músico talvez não perceberia porque ele não tem filtro aberto para isso. Não está dentro do filtro de interesse dele, então a atenção seletiva dele não vai olhar o arco que tem na porta de entrada do Thiago, ele vai olhar para o piano do Thiago, esse amigo músico. Ele vai olhar para a viola caipira ali, ficar interessado nos instrumentos que tem aqui. Mas o arquiteto vai ficar interessado, né, em ver, nossa, como que vocês fizeram aqui, que legal que vocês montaram a sala desse jeito. Porque ele tem filtro aberto para isso. Nosso próximo filtro, e que é aqui um dos grandes vilões dos nossos conflitos e mal-entendidos e ruídos de comunicação, é o filtro da distorção. O que esse filtro faz? Aqui a gente acaba, por vezes, aumentando determinado aspecto, diminuindo outro, acrescentando coisas que não existiam. Mas, Thiago, da onde a gente tira isso? A gente tira da nossa bagagem, daquilo que a gente tem como experiência. E aí é como se a gente terminasse a frase
através, neurologicamente falando, de algo que a gente consegue absorver um pouco, né? Então, eu já conheço sobre cavalo. E aí eu vi, comecei a ler um texto sobre cavalo e eu tendo a fazer algumas inserções. Eu passo a... Fugiu a palavra aqui agora. Eu passo a fazer algumas... Como se eu já lesse, tentasse adivinhar o que aquele autor está me trazendo, em virtude do que eu já conheço daquele assunto, né? Então eu começo a querer supor, fazer algumas suposições, chegou a palavra, sem realmente ter ouvido aquilo, sem realmente ter tido cuidado de ter acesso àquela informação mesmo, né? Então, através da distorção, por exemplo, é que a gente faz leituras mentais sobre o que o outro está achando da gente. Eu estou fazendo uma apresentação de um projeto aqui para a minha equipe, sou um diretor, estou fazendo uma apresentação aqui para os docentes ali da minha instituição, e um deles boceja. E eu passei a noite preparando aquilo com o maior carinho, e a hora que eu vejo um professor ali bocejando, eu falo, poxa, mas preparei tanto, cara, por que você não fica, por que você não dormiu melhor ontem à noite? Será que está entediado a minha palestra? Será que eu não estou conseguindo falar bem? Eu já começo a fazer suposições de como o outro está me vendo, o que ele está achando da minha palestra por ele ter bocejado. E pode ser que não aconteceu nada disso. Não esteja acontecendo nada disso. Só o que está acontecendo é a minha leitura mental desta forma. Tal como vocês fizeram muitas leituras mentais sobre aquela imagem de uma mulher com crianças, e isso diz muito mais sobre nós do que sobre o outro, né? Muito mais sobre como a gente tende a enxergar algo, ou como o que a gente traz de bagagem e que nos leva a olhar sobre aquela perspectiva. E o último filtro é a generalização. Então, eu parto de exemplos únicos para ideias gerais. Então, eu tive uma experiência em casa de um casamento mal sucedido aos meus olhos com relação aos meus pais. Eles brigavam muito, depois se divorciaram e, nossa, sempre foi um horror. Então, a minha ideia sobre casamento, baseada neste exemplo que eu tive em casa, isso aqui é uma instituição falida. Casamento não presta. Mas eu estou generalizando uma experiência que eu tive. Ou ainda que seja mais de uma, né, não seja literal, mas esse é o caminho que a gente faz. A gente passou num lugar e um dia viu um assalto acontecendo naquele lugar, a gente fala, nossa, aquela rua é perigosa. Mas você viu um assalto naquela rua. Você não monitorou aquela rua nos últimos 10 anos. Você só viu um assalto. Não, mas aquela rua é perigosa. Então, isso é uma generalização que o nosso cérebro faz a partir do que ele tem de informação. Ele está tentando te entregar o melhor. Mas a gente precisa entender sobre esse viés do que é a mecânica do nosso cérebro, o que a gente pode contar com ele, de que forma, e o que a gente precisa, por vezes, dar um passo atrás para poder ponderar um pouquinho melhor. Tem uma frase, na verdade, uma pressuposição da PNL, da Programação Neurolinguística, que resume bem isso aqui. E diz, mapa não é território. Ou seja, a gente precisa partir da compreensão que a minha visão de mundo não é o todo. No alto dos meus 2.000 bits, eu preciso encarar com humildade que tem muita coisa que eu não estou percebendo. Tem muitas outras maneiras de fazer algo que não só a maneira como eu sei fazer. E essa é uma frase, as pressuposições têm esse caráter, assim, né, da gente poder carregar, né, através
resumos de normas e condutas, essa compreensão sobre o ser humano para o nosso dia a dia, para que a gente possa exercitar. O desafio agora é no dia a dia, a gente colocar isso em prática, entendendo que por vezes a minha mente vai me levar para alguns caminhos, mas eu agora, compreendendo já que ela funciona dessa forma, eu posso conduzir esse processo por outros caminhos. Posso dar um passo atrás, posso repensar se eu realmente estou conseguindo já avaliar aquela situação bem, ou se eu posso investigar um pouco melhor através do outro, por exemplo, quando a gente está falando de algo que envolve outras pessoas, para eu poder entender um pouco melhor se a gente está na mesma página, se a gente está conseguindo falar a mesma língua. E aí uns direcionamentos aqui finais para a gente poder organizar esse conteúdo e justamente responder por que o autoconhecimento é tão importante assim na educação. Bom, quando a gente entende esse funcionamento do cérebro, a gente pode concluir que o único caminho efetivo para a gente construir mudanças é de dentro para fora. Porque se cada um está percebendo de forma pessoal, personalizada, o mundo, como é que eu faço para eu transformar? Como é que eu faço para que o indivíduo comece a enxergar o mundo de uma outra forma, a vislumbrar o mundo de uma outra forma? A gente precisa trazer esse conhecimento para a compreensão de que, então, o vetor de transformação só pode ser de dentro para fora. Não tem outro caminho para a gente fazer. Porque a conversa é de dentro para fora. A gente não está falando do que está acontecendo lá fora, a gente está falando de como você está percebendo. Então, se a tua percepção não mudar, como é que a gente muda o que está se refletindo lá fora? Como é que a gente faz melhores escolhas? Faz sentido? Uma informação de mercado, assim, né? de cenário atual, não tão atual, já tem um tempinho, mas eu não encontrei ainda nenhuma pesquisa assim tão expressiva quanto essa, mais atualizada. 87% das demissões são motivadas por questões comportamentais. Ou seja, em outras palavras, 87% das demissões são motivadas por algo que não fez parte da nossa educação formal. Por algo que a gente não aprendeu na escola. E a gente está sendo preparado, então, para uma vida profissional, sendo que 87% dos motivos pelos quais a gente está perdendo oportunidades, emprego, é por questões comportamentais, por questões que envolvem uma natureza que não estava até então presente na educação. Que bom que a gente está mudando esse cenário já. A maioria dos conflitos no mundo está relacionado com a nossa dificuldade de enxergarmos o mundo pela perspectiva do outro. Ou seja, a gente vê muito isso no mundo com os cavalos. Tem muito cavalo sofrendo por aí, porque as pessoas estão insistindo em caminhos que não respeitam a natureza do cavalo. Insistindo em não olhar para o cavalo como cavalo. E o cavalo não deixa de ser cavalo porque você não sabe sobre cavalo. Ele continua, você gosta ou não, ele continua sendo um herbívoro, nômade, gregário, animal predado. E a partir do momento em que a gente segue se fechando então mais na nossa percepção, sem se dedicar a olhar para como o outro está enxergando, né, a me dedicar mais ao mapa do outro, fica muito difícil a gente conseguir transcender os conflitos de intolerância que a gente vive por aí, né, de preconceito. Ou seja, eu querendo impor o meu mapa, dizendo, não, eu tenho razão. Eu, no alto dos meus 2.000 bits, eu estou certíssimo. É você, o teu mapa que está errado. Inteligência social. Essa é a grande potência que trouxe a gente até aqui. E que
eu resumo, assim, para mim, nessa frase, o triste cenário da gente ainda não conseguir desfrutar tanto quanto a gente poderia dessa inteligência social, desse coletivo. Então, eu entendo que a potência da coletividade só consegue florescer a partir de uma comunicação empática e de relacionamentos saudáveis. E se a gente percebe o mundo a partir de como somos nós, quer dizer, então, que para que eu consiga ter relacionamentos saudáveis, ter uma comunicação mais empática, eu preciso olhar para dentro, porque eu estou fazendo muitas inflexões sobre o outro que dizem respeito a mim, não dizem respeito ao outro. Entendem? Aqui, 2 pilares para organizar um pouquinho as ideias para vocês poderem seguir colocando isso em prática. Já vou ver ali a pergunta que a Mari trouxe. Então, aqui na Almaecos eu trabalho com esses 2 pilares. Então, eu entendo que, assim como eu falei lá no início sobre os cavalos, eu entendo que a gente precisa de conhecimento para entender mais sobre o ser humano, sobre a espécie, né? Como a gente funciona, que é isso que a gente acabou de ver com esse conteúdo de mapas e filtros, né? Mas aí eu preciso ainda de um refinamento, que é aprofundar no indivíduo. E a gente só pode fazer isso através do autoconhecimento. Então, com conhecimento, eu consigo falar sobre espécie, eu consigo ter recursos para entender sobre a minha engenharia humana. E, através do autoconhecimento, eu aprofundo neste aqui. Aí eu vou me aprofundar em mim. Porque, como somos indivíduos únicos, as bagagens do Tiago, a maneira como o Tiago se expressa, tudo isso tá de respeito a todo o arcabouço de experiências, conhecimentos, traumas, feridas emocionais que o Tiago trouxe até aqui. Então, sem autoconhecimento, a gente não consegue trabalhar no mais profundo questões como liderança, comunicação empática. Deixa eu ver a pergunta da Mari. Como lidar com essas pessoas que querem impor seus mapas? Olha, Mari, aqui é uma questão prática, desafiadora, né? Então, o que 2 não quer, um não faz. Então, por vezes, a gente tem desafios que se tornam complicados da gente transcender, porque nem sempre você vai conseguir ter uma disposição como das pessoas que estão aqui, como de quem vai pegar esse conteúdo e passar agora, então, a se comprometer a dar um passo atrás. Na hora que ele escuta algo, né, numa reunião, para poder ver se ele está realmente fazendo uma leitura correta ou se ele está trazendo mais sobre ele do que sobre o que foi dito, né? E, idealmente falando, o que eu enxergo como solução, Mari, é a gente ter um nivelamento de conhecimento para que a gente possa partir do mesmo lugar. Então, como seria levar este conteúdo para uma instituição, desde os gestores até em toda a instituição, gestores, docentes e todos os profissionais que atuam na instituição, para que a gente pudesse, então, consolidar um lugar de relacionamento, de comunicação mais empático, mais efetivo, né? A gente precisa de recursos, as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem. Para elas fazerem ainda mais, a gente precisa entregar mais recursos, a gente precisa ter mais recursos. Então, eu entendo que o caminho prático é a gente conseguir levar isso e nivelar as pessoas minimamente com acesso a recursos para poder fazerem diferente. E, por fim, para fechar, gente, que eu já estourei um pouquinho o meu tempo aqui, mapa não é território. Conhecimento e autoconhecimento, ao meu ver, precisam se encontrar num lugar da gente colocar em prática. Então, isso aqui só vai realmente ter efeito na nossa sociedade, ter efeito na tua vida pessoal, se você se comprometer a exercitar isso. Porque só compreender o que eu trouxe aqui, e trouxe de uma forma resumida, o mapas e filtros, porque a gente
não tem tempo aqui para aprofundar isso de forma mais complexa e completa mesmo em termos de conteúdo, mas se você só olhar para isso e não levar isso como exercício para o dia a dia, sobretudo nos lugares em que acabam tendo mais gatilhos que te levam a determinados comportamentos que você já está acostumado a responder daquela forma, você vai ter muita dificuldade de conseguir transcendê-los, porque ele vai demandar uma persistência maior da tua parte. Um exercício realmente, porque ali mexe com o lugar, aciona gatilhos em você, mexe em feridas que exigem com que você precise exercitar aquilo, né, com persistência, como uma academia. A gente precisa ir construindo novos caminhos neurais, novas rotas para a gente poder mudar aquilo que a gente tem hoje como o caminho conhecido. É isto, gente, que eu tinha para hoje. Eu realmente espero que a gente possa, muito em breve, estar vivenciando esse tipo de conteúdo dentro das escolas, podendo dialogar sobre isso de forma com o mesmo cuidado, com a mesma importância e dedicação que a gente fez para nos desenvolvermos tecnicamente, para chegarmos até onde a gente chegou hoje como humanidade, com a tecnologia que a gente tem. Então, eu torço para que a gente possa, daqui a pouco, ter esse mesmo empenho acontecendo já efetivamente no que tange o desenvolvimento humano e o autoconhecimento. Obrigado de coração a todos. Moni, Mari, com vocês. Muito obrigada, Thiago. Foi, nossa, muito enriquecedor.